Eu já quero começar dizendo que é a terceira edição do Missal Romano e não um novo Missal Romano. Se a gente tivesse um novo missal, nós teríamos novos ritos. E, na verdade, continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Nada muda. Nada muda. A gente precisa partir um pouquinho dessa frase que eu tirei do Evangelho de Lucas, mas que os relatos, institucionais da Eucaristia mesmo, eles estão nos sinóticos, nos 3 sinóticos, e na carta aos Coríntios, mas vou tomar aqui essa frase de Lucas, na qual Jesus pede para os discípulos se reunirem para celebrar a ceia. E nessa ceia, a ceia derradeira, ele toma e come, ele diz: tomai e comei, tomai e bebei. Essa é a frase de Jesus. Aqui a gente tem 4 gestos. O gesto, que são gestos que a gente conserva até hoje na nossa liturgia. Quando a gente tem no texto bíblico que Jesus toma o pão e o cálice, é o que corresponde hoje à apresentação das oferendas. Quando está naquele momento claro, principalmente aos finais de semana com o canto, a gente não ouve, mas há uma oração ali por detrás, de tomar em suas mãos o pão e o vinho. O próximo gesto ele deu graças. É o que a gente faz na oração eucarística. Eucaristia, em grego, é ação de graças. Então, a oração eucarística é a oração de ação de graças. Ele parte o pão, que é o rito da fração do pão, que vem sempre acompanhado daquela ladainha Cordeiro de Deus, que tirais o pecado humano, enfim, e o deu a seus discípulos. É o rito da comunhão. Então, a Santa Ceia é toda a nossa liturgia eucarística. É daqui que a gente parte. São esses 4 gestos fundamentais que Jesus faz na ceia e que a igreja, na tradição, foi dando uma moldura, foi esticando um pouco, foi dando uma moldura para essa celebração. Isso foi ao longo de muitos séculos. Não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Aí nós podemos então nos perguntar, já que Jesus não tinha um missal, como que ele deu graça sobre o pão, sobre o vinho e partiu com os discípulos? Afinal de contas, ele não tinha isso daqui. Não tinha um missal na época de Jesus. Mas Jesus era judeu. E como todo bom judeu, eles não tinham nenhum livro de oração em mãos, não tinha nenhum devocionário, mas tinham umas orações que era própria que os judeus rezassem durante a missa, durante a mesa, antes, durante e depois, que eram chamadas de berocs. Essas eram as orações próprias dos judeus. Uma das mais famosas orações era essa, Birkat Hamazon, que era uma oração, uma bênção muito forte, feita sempre após a celebração do sábado, a Páscoa anual dos judeus, e na qual havia um diálogo entre o pai de família e a família. Então o pai dizia: por isso devemos celebrar, louvar, engrandecer, exaltar, honrar, bendizer, magnificar, proclamar vitorioso aquele. Pronunciemos a bênção. E aí todo mundo dizia juntos: seja bendito o nome do Senhor, agora e pelos séculos. E aí o pai de família retomava a oração e dizia: com licença, bendigamos àquele que nos dá o alimento.
E aqui a família entrava de novo e dizia: bendigamos aquele que nos deu alimento e que nos alimentou e por cuja bondade vivemos. Bendito seja ele e bendito o seu nome. Claro que, como tudo, não só na igreja, mas fora da igreja, não tem consenso. Tem alguns estudiosos que vão dizer que é aqui que está a origem do prefácio da oração eucarística. Tem outros que vão dizer que não, que é, enfim. Pouco importa isso para a gente. Mas, se a gente pensar, Jesus, como um bom judeu, ele conhecia as tradições. E quando ele propõe esta oração, isso daqui é praticamente o diálogo que existe na oração eucarística. Este daqui é, de uma certa forma, se a gente for comparar, por exemplo, então esse diálogo entre o pai de família e a sua igreja doméstica é basicamente o que a gente tem, aquele diálogo que a gente chama de diálogo invitatório, né? Que é o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, enfim, chama-se diálogo invitatório. Isso é basicamente o padre assume a função do pai de família e todos nós, comunidade, assumimos a função da igreja doméstica. Esse convite, então, ao louvor trazido nos prefácios, tem origem aqui. Uma das coisas que talvez a gente pudesse pensar e que se pensava quando começou todo esse processo de tradução, lá em 2002, era qual que ia ser a resposta do Senhor esteja convosco. Porque os únicos lugares do mundo em que se responde Ele está no meio de nós é Brasil e Portugal. Por quê? Porque a resposta em latim não é esta, mas é et cum spiritu tuo. Ou seja, quando o padre diz o Senhor esteja convosco, a resposta de todos os lugares do mundo é e com o teu espírito. Mas, aí agora é fofoca, então essa parte é importante. Na década de 70, quando chega a primeira edição do Missal, tanto no Brasil quanto em Portugal, o espiritismo estava muito em alta. E aí, na hora de fazerem a tradução, eu vou falar isso depois, mas o nosso primeiro missal não vem do latim. Por isso que a tradução vai ser muito rápida. Ele vem do francês. Fala, a gente está com um problema. Porque vão entender errado. Vão achar que a gente está falando de espírito. E não de outro espírito. Aí a conferência portuguesa e a conferência brasileira, na época Dom Clemente Snar, foram a Roma e pediram uma autorização para trocar a resposta. E virou, Ele está no meio de nós. De onde que eles foram buscar isso? Dizem as más línguas que foi num sermão do século IV, um sermão da vigília pascal do século IV, em que quando Jesus desce ao inferno, entre aspas, Adão diz isso, Ele está no meio de nós. Então, vão buscar lá nesse lugar essa resposta. Por isso que se a gente for a qualquer igreja no mundo inteiro, tirando Portugal, a resposta nunca é essa. Em espanhol, em inglês, em alemão, em francês, em italiano, tudo é e com o teu espírito. Quando a gente olha, por exemplo, o prefácio 2, aqui, o prefácio 2, né, do Tempo Comum 2, o texto diz assim, aqui: na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, né? Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho, Jesus Cristo. Bom, aqui é importante
a gente lembrar de uma coisa. Esse trecho que eu li é do prefácio que a gente mais reza, que é da oração eucarística 2. O final da Birkat Hamazon, a oração judaica, é esse. Nós te damos graças, Senhor nosso Deus, porque deste por herança aos nossos pais uma terra saudosa, boa e grande, e porque nos tiraste, Senhor nosso Deus, da terra do Egito e nos libertaste da casa da servidão. Então, os judeus davam graças a Deus, porque por terem recebido uma terra boa e por terem saído da terra da servidão. Nós, pelo contrário, damos graças, quando a gente olha para o prefácio, nós damos graças por Jesus Cristo. Mas vejam que a estrutura é a mesma. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, e aí continua. A estrutura é a mesma, né? Lá nos primórdios da igreja, nos primeiros séculos, surge um documento chamado Didaquê, ou alguns vão chamar de Didarré, enfim, mas pouco importa. Essa é contemporânea ao Evangelho de João, né? Mas é tão antigo quanto, em que as comunidades se reuniam nas catacumbas ainda, ou nas casas. Daí vem o termo paróquia. Paróquia em grego é casa. O pároco vem do parroqueu, que é o chefe da casa. Na Didaquê, eles tinham essa oração, que dizia: nós te bendizemos e agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que tu fizeste habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e pela imortalidade que tu nos revelaste por Jesus, teu servo. Se na prece judaica o agradecimento era pela terra, aqui já é por Jesus. Eu vou pular o resto, eu quero só ler a última frase, que ele diz: deixai os profetas bendizer à vontade. O que é isso? Não tinha missal nessa época. Então as orações elas eram improvisadas, não tinha um rito próprio. Então o texto tem essa oração, mas ele diz: deixa o profeta, ou seja, aquele que está conduzindo a celebração, rezar do jeito que ele quiser. Não tinha um texto. Com a evolução, né, com o passar do tempo, com a evolução, acaba que o mundo cresceu. E aí o que acabou acontecendo vira uma grande torre de Babel. Mas vejam, a mesma estrutura daqui: nós te bendizemos, Pai Santo, por teu santo nome, que tu fizeste habitar, na verdade é digno e justo, por Cristo compadecendo-se da nossa fraqueza, ele se dignou nascer da cruz, enfim. A igreja começa a ter certos textos padronizados. Mas a Sacrosanctus Concilium, que é o primeiro documento do Vaticano II, vai dizer no número 34 que o princípio básico da liturgia é a nobile simplicitate, ou seja, a nobre simplicidade. Isso é importante nos dias de hoje, porque às vezes a gente vai botando tanto penduricalho na missa que a gente esquece sempre algo. Tem até uma piada que dizem que tinha uma procissão de Corpus Christi, e aí estavam lá cantando, dançando, tudo bonito. Aí no meio da procissão alguém olha para trás e percebe que esqueceram o Santíssimo na igreja. Aí vai falar para o padre, aí o padre diz: a gente sempre esquece um detalhe. Veja, a gente inverte. Às vezes o essencial torna-se detalhe. Às vezes a voz de quem preside
parece mais importante do que o próprio Cristo. Homilias enormes, quase assim, sermão, daquele que você desce a cacetada no povo. E aí depois você pega e diz, tomai todos e comei. Você já excluiu metade na homilia, aqui você... Bom, enfim. O Sacrosantos Concilium diz, uma nobre simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Mas ser simples não é ser de qualquer jeito, é ser bem rezado. As orações não foram feitas para serem lidas. A gente lê jornal, a gente lê WhatsApp. Elas foram feitas para serem rezadas. Então, assim, às vezes, você vai em algumas missas, aí até a oração, até a homilia, até o credo lá depois, é tudo assim naquele compasso. Aí acho que olha no relógio e fala, vixe Maria. Aí, ó, senta o pau. Você emenda o Senhor esteja convosco do prefácio com um amém do por Cristo. Fala, nossa, nem vi, né? Por quê? Porque a gente esquece um pouco daquilo que é essencial. É isso que vai dizer a Sacrosantos Concilium. E aquilo que é essencial, e eu já vou adiantar algumas coisinhas, passa por diversos critérios, e é por isso que a tradução desse missal demorou 20 anos, de 2002 a 2022. Porque eles quiseram ser fiéis ao latim e ao português. Só que tem outros elementos, por exemplo, a cultura. Esse documento, esse livro, ele foi traduzido em partes. Não foi traduzido numa sentada. Você traduzia um tanto, levava para a Assembleia dos Bispos, os bispos já tinham lido, estudado, e aí chegava lá para palpitar. E aí dizia, ai que beleza, conseguimos. Aí, em determinado momento, um bispo lá resolvia atrapalhar a história, levantava a mão e dizia, mas olha, na minha região, tal palavra tem outro sentido. Toca desmontar a oração e refazer essa oração. Aí agora acertou. No ano seguinte, volta essa mesma oração. Aí eles se puseram para rezar, afinal de contas, a oração não foi feita para ser lida, mas rezada. Aí aquilo não soava. Ou então saía coisas do porcada, o mamão, viadão. Aí você fala, putz, isso já não dá. Desmonta a oração e remonta a oração. Então, tem todos esses critérios. É o critério de ser fiel à língua, ser fiel à cultura, mas também ser fiel ao ouvido. Eles chamaram isso na CNBB de proclamabilidade orante. Precisa ter uma oração no ouvido. Não dá para ser um batistaca nem uma série de cacofonias. E é importante a gente pensar que isso que a gente celebra hoje não é de agora. Mas a gente já tem depoimentos, por exemplo, de São Justino, que era filósofo do século II, e ele dizia que no dia chamado Sol, realiza-se uma reunião no mesmo lugar de todos os que habitam nas cidades ou nos campos. E aqui a gente precisa fazer uma pausa para 2 esclarecimentos. Por que ele escreve isso? Porque na época do imperador, os cristãos estavam sendo mortos a rodo. Primeiro porque eles eram acusados de canibalismo, porque fake news, gente, não é de hoje. O povo ficava atrás da porta e ouvia o outro falando assim, comeram o corpo e tomaram o sangue. Quem não sabe do que está acontecendo é tudo canibal, corta a cabeça. Outra coisa, incesto. Os cristãos foram muito mortos por causa de incesto. Porque dizia, o irmão vai casar com a irmã. Mas não, na verdade, não é irmão de sangue, mas irmão de comunidade. Então o Justino escreve isso para o imperador. E veja, no dia chamado do Sol, realiza-se a reunião no mesmo lugar. Na nossa cultura, o domingo já tem uma conotação religiosa.
que é o dia do Senhor, que é, por exemplo, diferente de inglês. Inglês continua como o dia do sol. Em alemão, continua como o dia do sol, né? Mas o Justino diz aí, eles se reuniam, vejam, leem-se os comentários dos apóstolos ou os escritos do profeta enquanto o tempo permitir. Em seguida, quando o leitor, já temos aqui a primeira instituição de um ministério na igreja, o leitorato. Quando ele tiver terminado a leitura, o que preside, tomando a palavra, exorta a imitar estas coisas sublimes. A gente já tem, no século II, a missa. Esse depoimento está completo, vocês acham na internet, mas também tem um livro da Paulus que chama A Missa Me Dá Tédio, está lá. Aqui a gente já tem o rito da palavra. A leitura dos apóstolos, dos profetas, veja, é o que a gente segue até hoje. Primeira leitura, segunda leitura. E a homilia. E segue o Justino. E depois nos levantamos todos juntos e recitamos orações. A oração dos fiéis. E como já dissemos ao terminarmos a oração, são apresentados pão e vinho e água, e o que preside eleva, segundo o poder que há nele. Isso aqui é importante. Por quê? Porque ele já está dizendo que segundo o poder que há nele. Se eu tenho aqui alguém capaz, não capaz no sentido de ser bom, mas capaz de ser capacitado ou habilitado por, ele pode consagrar. Senão, o leigo, por exemplo, não consagra. Mas tem outras funções, tem outras celebrações que alguém que não é ordenado pode fazer. Segundo o poder que há nele, orações igualmente ações de graça, e o povo aclama dizendo amém. Então distribui-se e faz a cada um participante das coisas eucaristizadas, e aos ausentes se as envia por meio de diáconos. Aqui a gente já tem a comunhão aos doentes, aqueles que não podiam comparecer às casas. Isso aqui é século II. É o que a gente faz hoje. Quando a gente segue para o missal, então, só para encerrar essa parte, a gente tem uma evolução que começa na improvisação. Acho que ele desligou, mas eu sigo por aqui. Ele começa na improvisação, ou seja, as orações elas eram improvisadas, tá? Não tinha um rito próprio. Depois segue uma fase que chama-se libelli. O que são esses libelis? Esses libelis são um exemplo muito tosco que eu vou dar. Quando você vai na casa de alguém e pede um bolo, come um bolo, e aí você quer a receita, hoje em dia você tira a foto, né? Porque hoje em dia ninguém tem nem mais caderno de receita. Mas antigamente você arrancava um pedaço de papel e escrevia, porque você achou bom aquele bolo. Aí você está lá numa missa, sei lá, num sábado santo, numa vigília pascal, o bispo daquele lugar pronuncia uma oração muito bonita, e aí você diz, nossa, que maravilha, e você escreve. Aí você sai distribuindo. E aí cada lugar resolve usar essas orações, que eram panfletinhos, que são os libelis. Depois surgem os sacramentários. O mais famoso, o leoniano ou veronense, né? Mas também tem outros, o gregoriano, o galesiano, que eram livros de orações. Os livrinhos de orações. Começaram a juntar, né? Sabe que nem quando a gente fazia antigamente, recortava a receita do jornal e colava no caderninho? Então fizeram a mesma coisa com o livrinho de oração, que eram os sacramentários. Só que aí tinha um problema que esses sacramentários só traziam as orações, mas ninguém sabia o que fazia. Se botava a mão para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, criaram-se os ordines, que eram os livros
voltados para os gestos, para o ritual. Ou seja, como que eu devo, sei lá, posicionar minha mão? Estava lá no ordem da igreja. Um pouco depois, cria-se o Pontifical Romano Germânico, lá no século X, que na verdade juntou esses dois livros, os Sacramentários e os Ordens. Então eu tenho não só as orações, mas também como eu devo proceder. Se a gente pegar os nossos missais, são isso. Quando você pega lá a oração, tem lá como o padre deve estender a mão, se não deve, o que o padre deve fazer. É claro que isso você não vai ler, senão você estraga toda a beleza da oração. Mas, por exemplo, sei lá, catei aqui aleatoriamente, coloca o cálice sobre o corporal, e aí o povo responde, bendito seja Deus para sempre. Tem essas rubricas, né? Claro que tem também a criatividade do povo, né? O Papa usou um termo que eu achei bem curioso, que é a criatividade selvagem do povo, que é, por exemplo, Cordeiro de Deus. Eu nunca sei se estão rezando ou com calor, porque fica Cordeiro de Deus, tivesse pecado no Cordeiro, dai-nos a paz. Isso não existe, isso é invenção do povo. Então o Pontifical Romano Germânico, ele junta tudo, né, colocando as orações e os gestos, os rituais. Em 1474, o Papa Pio V, ele vai criar esse Missalis Secundum, que em suma, era um livrinho para um petit comité. Ou seja, era o grupinho do Papa que estava lá, ou então quando o padre ia rezar sozinho, porque nessa época o povo não estava nem aí, porque nessa época o povo não rezava a missa, rezava na missa, puxava terço, um monte de coisa, porque afinal de contas era tudo em latim, né? Então, o Papa chamou e falou assim, olha, vocês estão sem nada para fazer? Vai lá e monta um missal. Aí esse povo foi na Biblioteca Vaticana, começou a juntar um monte de livro e criou esse missal. Esse missal foi revisto em 1570, com a Contra-Reforma, e cria-se o Missal Tridentino ou de Pio V. A gente tem ouvido falar muito da Missa Tridentina, que era para todo o Ocidente com algumas exceções. Por que algumas exceções? Porque, por exemplo, quem vai a Milão, isso hoje, tá? E participa de uma missa em Milão, vai ver que eles não usam o missal romano. Eles usam o missal ambrosiano. Por quê? Porque nessa época eles já tinham um missal há mais de 200 anos. Um dos critérios era tempo de uso, né? Eu acho que eram 200 anos. Nessa época, o Paulo VI sabia muito bem disso, afinal de contas ele tinha sido arcebispo de Milão antes de ser papa. Tanto que quando você vai a Milão, é outro livro. E aí, de 1570, não se assustem, a gente tem 400 anos para que comecem a rever estes livros. Claro, vão sendo feitas alterações. O João 23, ele criou um missal, ele fez umas grandes... Não criou um missal, mas ele fez uma grande renovação no missal um ano antes do concílio, né? Tanto é que na Sacrosantos Concilium número 25 vai dizer lá muito claro que é fundamental que se refaçam os livros litúrgicos à luz dos documentos conciliares. Por que eu acho importante a gente pensar um pouco nisso? Justamente para ninguém falar mal do Vaticano II. Justamente, hoje em dia se difama a rodo o Vaticano II. Quando, na verdade, o que a Igreja foi fazer no Vaticano II foi voltar às origens. E a gente sabe que todo riacho, quando se afasta da fonte, deixa de ser puro. Então o Vaticano II volta às origens. Lá na época do tempo dos apóstolos. E ele vai recuperando
essas questões para que no Vaticano II, sim, se tenha pela primeira vez um missal romano para toda a Igreja. E aqui no dia 7 de março de 65, antes mesmo do fim do Vaticano II, o Papa Paulo VI reza em italiano, já virado para a Assembleia. Eles pediram emprestado os nossos mobiliários, né? Mas vejam, e o que foi um choque. Por quê? Porque a partir desse momento, a grande intenção do Vaticano foi trazer as pessoas para rezar a missa, e não mais rezar na missa. Eu nunca esqueço, o Frei Euclides falou, contava uma vez que pouco tempo depois de ordenado, ele estava lá e no meio de uma consagração ele eleva a hóstia, ninguém estava entendendo nada, só que acho que a fiel ou ele enrolou demais ou a fiel era muito rápida no terço, e já tinha terminado, ele eleva a hóstia e ele começa a ouvir um canto lá, louvando a Maria. Por quê? O povo não estava nem aí. Aí não fazia sentido ter mais de uma oração eucarística. Ninguém, tanto que ela ficava num quadro afixada ali do lado, né? E aí surge a questão da liturgia. Então, só para fazer um rapidíssimo histórico, a gente tem a primeira edição em 1970, que é o chamado Missal de Paulo VI. Ele chega ao Brasil em 73. A tradução é muito rápida, porque ela não vem, como eu disse, do latim, mas ela veio do francês. Em 75, de novo uma reedição, uma segunda edição do Missal de Paulo VI, e aí sim, inclusive o Frei Alberto participava da comissão na CNBB, junto com Dom Clemente Snari e tudo mais, e aí eles começam a fazer a tradução a partir do latim. Por isso, esse tempo de quase 20 anos. E aí sim sai, por ocasião do jubileu dos 2000, por iniciativa do Papa João Paulo II, ele faz uma reedição, uma terceira edição do Missal, que ela foi feita em 2002 e em 2008 ela foi revisada. Então, de 2002 a 2022, foi o tempo de tradução, que foi feito pela Comissão Episcopal dos Textos Litúrgicos da CNBB. E aí foi tendo mudanças. Por que eu coloquei 22, 23? Em 22 esse texto foi aprovado na Assembleia, e aí sim foi levado a Roma. Já no apagar das luzes, 15 de dezembro é entregue para o dicastério dos santos, né, da disciplina dos sacramentos, né? E aí em março deste ano sai a aprovação, e aí sim, com a Assembleia, aí foram feitas mais de 700 mil cópias deste livrinho. Por isso que foi colocado o primeiro domingo do Advento, né? E aleatoriamente acabou sendo o mesmo ano, né, 3 de dezembro, como esta edição. Também foi 3 de dezembro, mas isso foi aleatório. Bom, agora acho que o que todo mundo queria saber, o que tem no Missal. Bom, essa parte é fácil. O Missal começa com os decretos, né, de aprovação, tanto da CNBB quanto do dicastério para a disciplina dos sacramentos, né? É isso que a gente tem logo no comecinho, né? A gente tem uma apresentação que foi feita por Dom Edmar Peron, tá? Que é o bispo referencial de liturgia da CNBB. A gente tem a Constituição Apostólica Missale Romanum do Paulo VI, na qual há a promulgação, na qual ele assina dizendo cumpra-se. A gente tem as instruções gerais do Missal Romano,
que valem muito a pena serem estudadas, mas você não precisa deixar um rim e nem nas Casas Bahia para fazer boleto, porque isso daqui está em torno a 600 e poucos reais. Só as instruções está em torno a 35 reais. Acho que compensa, né? Vale muito a pena. E junto com as instruções, o livrinho da CNBB traz as instruções para o lecionário. Agora também outra curiosidade, se vocês abrirem o lecionário, está escrito Missal Romano, porque é um livro só, dividido em partes, né? Aí tem a Carta Apostólica Mysterii Paschalis, também do Paulo VI, tem as normas universais do ano litúrgico, por exemplo, não foi o caso desse ano, mas quando a solenidade da Imaculada Conceição cai no domingo do Advento, o que a gente celebra? Se você não sabe, olha aqui na norma universal do ano litúrgico e aqui vai dizer para você, celebra a Imaculada Conceição. Ah, então a mesma coisa com São José? Não, São José você não celebra. Se caiu num domingo da Quaresma, você não celebra São José. Ele que aguarde até amanhã, tá? O calendário romano, ou seja, que está da igreja toda, e também o próprio do Brasil. E, por fim, o próprio dos tempos. E aí, começa o próprio dos tempos, obviamente vai começar com o Advento, né? Que é o próprio dos tempos, ele vai começar com o Advento. Muda alguma coisa? Sim. O que até então a gente chamava de oração do dia, volta ao original, chamando oração da coleta. Não é que o padre vai passar a sacolinha nessa hora, mas é porque ele coleta as nossas orações e une numa prece só. Além disso, aquela história, ninguém sabia que diabo de prefácio eu rezo agora. É 1, o 2, o 3, o 4, um A, um B, um C. Tem aqui a indicação. Você tem os dois, você escolhe se é um A ou se é um B. Outra coisa, antes a gente não tinha missas próprias, né, oração própria para os dias da semana do Advento. Era a primeira semana, segunda semana, só a partir do dia 17 de dezembro, porque de 17 a 24, 9 dias a novena de Natal. A partir desse dia, né, já existiam as missas completas. Antes não. Antes era por semana. Então, por exemplo, na primeira semana do Advento, na terça-feira da primeira semana do Advento, o padre tinha que ir lá e olhar primeiro domingo do Advento. Agora não, agora tem, por exemplo, o terceiro domingo do Advento. Domingo, segunda, terça, quarta, facilitou a vida do padre, né? Outra coisa que nós ganhamos, não me perguntem quando que a gente vai usar isso, mas uma missa da vigília da Epifania. Então, ou seja, na véspera do domingo da Epifania, você quer rezar lá a missa da vigília, tem agora uma missa da vigília. Por que isso, gente? Agora, tirando as brincadeiras, porque na igreja todas as solenidades são sempre precedidas por vigílias. Portanto, se a Epifania é uma solenidade, eu tenho uma missa da vigília, tá? Com uma bênção solene própria. E que, também para facilitar a vida do padre, mas também de quem está segurando esse livro, a bênção agora está junto com o dia. Porque antes, quando você ia dar a bênção solene, você ia lá para o final. Rito da comunhão era bênção solene, oração sobre o povo. Você tinha que vai e volta, um vai e volta, um vai e volta. Agora não. Agora, por exemplo, na missa da Epifania, eu estou aqui. Tem lá, primeiro, ótimo, já está dizendo que é para rezar a glória. Então, se você tem dúvida, está aqui no missal. Tem creio.
Então, coleta, oração das oferendas, oração depois da comunhão, bênção solene. Então já está tudo emendado. Se tem um prefácio próprio, também já está aqui. No caso da Epifania não tem, porque está lá no combo do Natal, então está junto com os outros prefácios. Depois do tempo do Natal, a gente começa no missal o tempo da Quaresma, e que tem uma mudança. Pequena, mas tem. Além das orações sobre o povo, que são pequenas orações antes do abençoe-vos Deus Todo-Poderoso lá, agora para todos os dias da Quaresma tem uma oração própria sobre o povo. E que eles foram buscar, gente, eles não inventaram isso não, tá? Eles foram buscar lá naquele livro que eu falei para vocês de 1470. Essas orações já estavam praticamente todas lá. Eles só compuseram as que não estavam lá. Deixa eu ver o que mais tem de novidade nessa parte. Isso eu já falei. Tá bom. A Vigília de Pentecostes também ganhou a Vigília de Pentecostes já existia, mas ela ganhou uma missa um pouco mais corpulenta, digamos assim, mais solene. Não no mesmo nível da Vigília Pascal, mas também uma missa solene. Uma alteração que pode parecer pouco importante, mas que é essencial, está aqui no missal, na parte do lava-pés. Número 11. No antigo era o número 6, se eu não me engano. No antigo missal, na segunda versão, estava escrito assim: os homens são levados pelos ministros aos assentos. Pronto. Aí deu um pau federal. Aqueles liturgistas tradicionais que seguravam a cauda do João 23, dizia: não pode escolher mulher porque no missal está escrito. Agora está escrito as pessoas escolhidas, tá? Então, como dizia um poeta brasileiro, para bom entendedor, pingo não é letra. Então, tem que entender. Agora, na verdade, foi desde do início do magistério do Papa Francisco, quando a primeira quinta-feira santa ele vai celebrar dentro de um presídio, né? E aí ele diz, olha, homens e mulheres. E tem um pouco precisam ser 12. Tanto é que aqui não está escrito que são 12. Né? Não precisam ser 12. Não, mas aqui o masculino ele já engloba masculino e feminino. Teoricamente sim, mas... Dia tem que falar... Mas é porque o antigo estava homens com H minúsculo, não com H maiúsculo. Era essa a grande confusão, né? Agora tá as pessoas. Aí facilita para todo mundo, não tem pepino. Bom, a missa da Páscoa continua igual. Outra coisa para facilitar a vida do padre: as missas do tempo da Páscoa tem todo o roteiro, todos os dias, dia a dia. Não é um tal de vai e volta mais. E agora, acho que falando daquilo que nos interessa mais propriamente, nós temos os ritos da missa, nos ritos iniciais, que teve uma mudança, na verdade teve um acréscimo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, agora tem mais um, que é a graça e a paz daquele que era e que vem estejam convosco. Esse é novo, não estava no missal antigo. Uma outra mudança foi em relação ao confesso a Deus Todo-Poderoso, que ela lascou com um monte de música nossa. Porque agora, antes a gente dizia por minha culpa, minha tão grande culpa. Aí ficava lindo, a gente cantava, todo mundo chorava, era lindo. Agora tá, por minha culpa, minha tão grande culpa. Por quê? Para ficar fiel ao latim.
né? Mea culpa, mea maxima culpa. É a frase em latim. Então, para ser fiel, botou, só que aquele eu confesso, já não dá mais para cantar, senão vai parecer que a fita enroscou no negócio. Isso, então temos essa mudança. Em relação às leituras, nada muda. Em relação à oração eucarística, temos uma mudança na apresentação das oferendas. Antes a gente dizia: orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito. É claro que o nosso é meu, quer dizer, não, né, do padre e de quem está lá. Mas para deixar mais fiel ao latim, a nova tradução diz: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício. Ah, tem uma coisa que eu esqueci, e que domingo na missa da Crisma foi muito engraçado. O final da oração da coleta mudou. Está um pouco mais longo. Então, antes era por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Aí todo mundo já estava com a ponta assim, era o amém na língua e a mão no banco para não errar. Agora está um pouco mais longo. Tá. Que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A gente vai demorar, a normal, teoricamente, seria por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Então, assim, segurar a língua no amém. Em relação agora, todos os prefácios têm a oração, o diálogo invitatório, o Senhor esteja convosco e tal. Em relação às orações eucarísticas, a gente tem de 1 a 5, né? A oração 1, 2, 3 e 4 foram revisadas. Por que não a 5? Porque a 5 já é só para o Brasil. Ela foi composta para o Congresso Eucarístico de Manaus. Então, fora do Brasil não tem essa oração eucarística. Nessas orações, elas foram totalmente revisadas e tem alguns acréscimos. Por exemplo, São José agora já está lá em todas as orações, na 2, 3, 4 e 5, que antes tinha sido um pedido do Papa Francisco. Então, assim, os padres faziam de cabeça quando não esqueciam, mas agora está escrito. Tem uma questão que é única e exclusiva da oração eucarística 1, que é chamada de cânon romano também, que é na hora da consagração, tem uma pequena diferença, mas é só para a oração eucarística 1, que ele diz: na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou, então, esse em suas santas e veneráveis mãos estava no latim, mas não estava na oração, na segunda edição. Então agora passa a integrar, mas só e somente só na primeira oração. As outras continuam iguais. As orações que antes a gente chamava de 6A, 6B, 6C, 6D, que era uma confusão federal, perderam esse nome. Viraram oração para diversas circunstâncias 1, 2, 3 e 4. Então, aqui no missal, o padre vai procurar D1, D2, D3, D4. Oração sobre a reconciliação, R1 e R2. Oração eucarística para a missa com crianças, C1, C2, C3. Agora, o que precisa ser muito bem conversado é a resposta ao que a gente, à consagração. Porque antes era sempre, eis o mistério da fé, e aí o que cada um respondesse estava bom. Agora, primeiro, perdeu o eis, porque em latim não tinha o eis, era só mysterio fidei. Agora é só mistério da fé. Se o padre falar isso, a nossa resposta vai ser
anunciamos, Senhor, a vossa morte. Agora, se é mistério da fé e do amor, aí a nossa resposta é: todas as vezes que comemos deste pão. Por quê? Porque é um mistério do amor. Porque todas as vezes que comemos e bebemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Agora, se for mistério da fé para a salvação do mundo, aí é Salvador do mundo, salvai-nos. É fácil. Se não tiver o projetor, sim. Ele pode escolher desde que a Assembleia esteja na mesma toada. Se, por exemplo, a Assembleia tiver todos na mão, ou então se, por exemplo, é um folheto de missa, ele precisa ficar atento, porque senão vai dar confusão, né? Outra coisa não é que mudou, mas que deu uma... É engraçado, mas a grande questão pode parecer que é muito, mas não é, tá? Algumas respostas mudaram. E porque é mais coerente, gente. Por incrível que pareça, é mais coerente. É o que a gente pede na vida das pessoas, coerência. Quando naquela oração, na verdade, ó Pai, você é santo e fonte de toda santidade, santificai, a gente sempre rezou pedindo para o Espírito Santo. A oração do Padre sempre foi para o Espírito Santo, mas a nossa resposta era: santificai, ó Senhor, a nossa oferta. Você mudava de pessoa ali, dava uma certa confusão. Então a resposta agora é: enviai o vosso Espírito Santo. Lembrando que essas respostas são só e somente só no Brasil. Fora do Brasil não existe a resposta. Tá? Isso é uma coisa que o brasileiro coloca é uma coisa quase cultural, para dar mais participação ao povo. Tem gente que diz que não. Eu concordo, eu sou dessa linha, mas tudo bem. Outra coisa, algumas orações foram unidas e algumas orações agora são próprias. Por exemplo, na missa de domingo, por exemplo, aquele lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, isso é todo dia. Agora, aos domingos, a gente vai começar a rezar, além desse, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui isso no domingo só, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. E aí a nossa resposta vai ser: lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Então assim, a gente troca. Por exemplo, aqui, domingo, tivemos a crisma às 11h30. Então, além das orações tradicionais, o missal agora especifica. Quando você tem crisma na missa, você, além das outras, reza também: lembrai-vos também, ó Pai, dos vossos filhos, que hoje vos dignastes conservar com o dom do Espírito Santo. Ou seja, tem uma oração própria. Tem aqui a missa para os falecidos, continua igual, só que mudou a resposta, tá? Antes... Quando tem missa de batismo? A celebração do batismo. Não. A não ser que o batismo seja dentro da missa. Aí tem um rito... por exemplo, aquilo que a gente respondeu de lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, sempre para os defuntos, agora está para os vivos. Os defuntos são: concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Que antes era oração rezada só quando tinha, por exemplo, um 7º dia, né? E uma coisa, eles deixaram um monte de partitura ao longo do processo, se o padre quiser cantar, soltar a voz. Oi? É interessante que mudou também na oração número 2, a palavra oferenda por dons, né? Sim. Além de ter mudado, quer ver? A palavra oferenda por dons,
também tem o acréscimo, sim, e é uma mudança importante, né? Porque oferenda você faz para Iemanjá. Né? Aqui é santificai, pois estes dons do pão e do vinho. São pequenas mudanças que a gente vai levar um pouco para acostumar. Como eu disse, São José agora entra aqui, né? Na história, nas orações. Elas foram revistas. O rito da comunhão. Eu achei o máximo isso. Eles acrescentaram uma oração para também dar um tapa na boca de um monte de liturgista que dizia que no Pai Nosso você não podia levantar a mão. Agora o próprio missal diz: guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos. Está no missal. Né? Se antes dava essa confusão, agora não tem mais confusão. Tá? E o resto segue basicamente igual. Só que, por exemplo, livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança. Botaram um feliz aí. Tá? Porque o que faz mais sentido no latim. Os ritos finais, nada mudou, com a exceção de que temos aquelas bênçãos, temos mais bênçãos sobre o povo, temos mais 13 prefácios, inclusive prefácio para doutor da igreja. Por exemplo, aqui como uma igreja franciscana, a gente tem o missal franciscano e lá já tinha o prefácio de Santo Antônio. Mas fora daqui ninguém sabia que diabo de prefácio colocava para Santo Antônio. Porque ele é doutor da igreja, mas não tinha um prefácio para doutor da igreja. Então agora o missal traz um prefácio próprio. No missal também já são incluídos os santos, nesse aqui, os santos brasileiros. Então lá, no dia 25 de... cadê? Aqui. Novembro, eu chego lá, calma. Outubro. 25 de outubro tem a missa completa de Frei Galvão aqui. Antes não tinha. Inclusive prefácio também? Prefácio não, porque ele é memória. Ele é memória. Aí você tem que ir lá no... Pois. Uma coisa boa, na minha opinião, é que agora ele sempre ficou aquela confusão. Reza glória, não reza glória, reza credo, não reza credo. Agora ele diz. Então, por exemplo, no dia 28 de outubro, que por ser festa de apóstolo, é festa e não memória. Então está escrito, disse-o glória, mas não tem aqui, disse-o creio. Por quê? Porque é festa, não solenidade. Quando disse pode ser cantado? Não, tanto faz. Pode ser rezado ou cantado. Já passou um pouquinho agora sobre a oração do Pai Nosso. Antes não havia indicação se levantava, se levantava ou não se levantava. Isso, não tinha. Antes não tinha. E uma outra coisa que eu lembro, não sei se os mais velhos vão lembrar, da minha infância, que na década de 70, no século passado, algumas missas e eu me lembro disso com bastante alegria, na verdade. Era quase desejado como criança, na hora do Pai Nosso se dava as mãos. Era um hábito, não sei se dessa época, não sei se por causa do período, e algumas, não sei se outras nações fazem isso. Não. Teoricamente, liturgicamente não é errado, mas não faz sentido. Tem uma música, né? Vamos. Bom, mas também tem gente que canta parabéns a Jesus no Natal e tá para nascer quem vai me convencer que Natal é aniversário de Jesus. Mas, ou vamos dar as mãos e vamos todos juntos cantar, rezar, enfim. Teoricamente liturgicamente não faz sentido você dar as mãos para rezar o Pai Nosso. Porque é uma prece que você faz ao Pai. O momento, teoricamente, da comunhão com o irmão é o abraço da paz. Então, assim, é quase que um movimento de cruz, né? Ao Pai e ao irmão. Por isso que são orações consecutivas. Né? A oração do Pai Nosso começa no Pai Nosso e termina no Amém, no vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. É aí que finaliza-se o Pai Nosso.
E aí depois vem a oração pela paz e unidade da igreja, né? Que uma coisa o missal já não nomeia mais, é uma coisa encadenciada com a outra, né? Aí sim, no saudai-vos em Cristo Jesus, aí sim que é o momento de você, teoricamente, comungar com o irmão. Na verdade, a impressão que eu tinha quando se dava a mão é como se todos unidos elevemos a nossa oração. Não, sim, acho que a gente pode fazer, como eu disse assim, liturgia não é errado, não fere as liturgias, não fere as rubricas, mas não tem uma explicação litúrgica para isso. Mas, ao mesmo tempo, a mesma coisa o amém o por Cristo. Eu nunca esqueço, uma vez estava numa assembleia e um monte de liturgista falando que o por Cristo é só do padre, é só do padre, é só do padre, é só do padre. A conclusão dessa reunião foi uma missa presidida por Dom Helder Câmara. Nessa hora ele disse: e agora todo mundo, estenda a mão e rezemos juntos. Acabou com toda a confusão anterior. Não fere a liturgia. Eu sou muito do princípio que assim, a gente conhece a rubrica para saber aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente pode fazer sem ferir a rubrica. Por exemplo, a cruz entrar de costas, eu sei que eu estou escrachando, fere a rubrica. Agora, a cruz não entrar, não fere a rubrica. Então assim, a gente conhece a rubrica não para ser legalista, mas para saber o que a gente pode fazer, sem ferir a liturgia, lembrando sempre, e eu acho que eu nem tenho mais slide, mas lembrando sempre daquele princípio, que é a divisão que eu falei, o princípio da Sacrosantos Concilium número 34, a nobre solenidade, simplicidade. Né? A liturgia é breve, objetiva, não é para ficar enfeitando o pavão. Né? Não dá para rezar a oração eucarística de qualquer jeito. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, não. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Está ali para ser rezado. Né? Aquilo que eu falei, um dos critérios que os bispos usaram foi a proclamabilidade orante. Ou seja, a gente faz aquilo para rezar. Né? Só para encerrar, e aí eu encerro mesmo. Pode, lógico. Ainda tem igreja, né? Não é todo padre dessa igreja, mas padre específico. Sim. Lá, ele costuma rezar sempre, na verdade eu não sei bem qual é o nome, porque ela assim, sangue de Cristo, purificar em água de Cristo, lavar. Sim. Isso tem ou tirar? Não, na verdade, isso nunca sumiu. Isso. Uma missa que tenha isso. Isso chama-se alma de Cristo. Contudo, está aqui no missal, sempre esteve, só que isso não é para ser rezado durante a missa. Às vezes eu mesmo canto, lá como ação de graças, mas isso é oração pós-missa. O próprio missal traz nos apêndices orações de preparação para a missa. Eu brinco que a oração de Santo Ambrósio, se você chegou atrasado e se você for rezar tudo, você termina no amém, porque ela é enorme, tem 1,5 páginas. Tem oração à bem-aventurada Virgem Maria, ou seja, para você se preparar para a missa. E tem as orações para agradecer porque deu tudo certo na missa, que aí é o alma de Cristo, que é de São Tomás de Aquino. É errado rezar isso na missa? Não, não é errado. De modo algum. Como ação de graças não é nem um pouco errado. Mas, teoricamente, o missal traz isso, e sempre trouxe, tanto na primeira quanto na segunda edição já trazia isso, mas é sempre oração pós-missa, nunca durante a missa. Eu não me lembro mais aqui, no momento, mas é tão raro ouvir. Sim. Só para encerrar também, que já deu o nosso horário, mas o princípio que orientou a tradução do missal, a nova tradução do missal, além daquilo que eu já disse, a fidelidade ao latim, blá, 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 mas é o princípio do lex orandi, lex credendi. A gente reza aquilo que a gente crê. E vejam que coisa interessante. No primeiro domingo do Advento,
a gente rezou na oração depois da comunhão a seguinte oração: fazei frutificar em nós, Senhor, a participação nos vossos mistérios, e eles nos levem a amar desde agora os bens do céu, e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Isso aqui foi um domingo seguinte a Black Friday, quando todo mundo compra tudo pela metade do dobro. Ou seja, e aí você via vídeos na internet rodando de gente madrugar na porta da loja, o povo se pisoteando, né? E não podia chegar atrasado, porque senão ia chegar atrasado na missa, né? O povo se pisoteando para comprar, dane-se os outros, eu que consigo o meu negócio. E aí a gente reza no primeiro domingo do Advento, a parte, nos levem a amar desde agora os bens do céu, e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Se a gente prestar atenção às orações, o Papa é muito feliz sempre, vira e mexe nas homilias dele, ele retoma a oração da coleta, né? Tá ali, a liturgia está toda resumida nas orações, toda, né? Se a gente prestar atenção nas orações, já é mais do que metade da missa, né? E é por isso que eu dizia, né, da nobre simplicidade: lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei daquilo que a gente crê. Se a gente quiser saber o que a igreja pensa sobre o matrimônio, a gente não vai olhar no direito canônico, a gente não vai olhar no catecismo da Igreja Católica. Pode olhar depois. O primeiro livro que você tem que olhar é o rito do matrimônio. Você quer saber o que a igreja acredita no batismo? O primeiro livro é o rito do batismo e não Código do Direito Canônico. Isso é depois. Isso é secundário. Lex orandi, lex credendi. O que a gente crê, a lei da oração é a lei daquilo que a gente crê. Então tá ali, né? Às vezes a gente corre sempre para as molduras, quando na verdade, se a gente quer entender, claro, não estou falando para você jogar fora o Código de Direito Canônico, não é isso. Porque você vai precisar dele, né? Os freis sabem disso melhor, porque às vezes tem uma sinuca de bico que você fala, o que eu faço? Né? Aí você vai olhar lá para ver se tem alguém que já passou por isso e ele te dá uma instrução. Mas se você quer saber o que a igreja acredita no batismo, o que acredita, é lá que você vai olhar. E não no catecismo, né? Então assim, os livros litúrgicos, eles são o centro. Não à toa, a Sacrosantos Concilium diz logo lá no número 7, se eu não me engano, que a liturgia é a fonte e o ápice de toda a ação da igreja. Tudo converge para a liturgia e dela tudo parte. Não à toa o matrimônio e o batismo é para terminar, teoricamente, numa cerimônia, numa celebração, que não era para ser só aquele momento, mas, enfim. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Alguém tem mais alguma dúvida?